Já estamos ao vivo. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o livro de Atos. Hoje eu vou falar sobre o livro de Atos, capítulos 23 e 24, ok? Vamos fazer uma oração para a gente começar? Amém? Um tempinho. Vai dialogando, pessoal. Ontem o irmão Vinícius foi muito feliz, né, no estudo. A gente vai dar seguimento ao estudo que ele deu. Muito edificante o livro de Atos para a gente, né? Muito importante. Representa muito na nossa vida. Curva sua cabeça. Vamos orar para a gente começar, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos ao Senhor, nós engrandecemos e exaltamos ao Senhor, Pai. Nós agradecemos por essa manhã, pela graça do Senhor derramada sobre nossas vidas, pelo cuidado, a provisão, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo cuidado que o Senhor tem tido com as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós pedimos ao Senhor que nesta manhã, Pai, abra nosso entendimento, abra nossa mente, Pai, nos dê paz, ó Deus, em nome de Jesus. Nos dê entendimento, Pai, dessa palavra que vai ser ministrada, em nome de Jesus Cristo. Porque essa palavra venha nos amadurecer, nos fazer crescer, Pai, nos envolver na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Pai, visita as famílias, Pai, em nome de Jesus. Visita os irmãos que estão em casa agora. Visita aqueles que não puderam, Senhor, em nome de Jesus, também que não podem estar agora participando. Que essa graça do Senhor possa alcançá-los também. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço por este momento. Amém. Se tiver baixo o jeito que eu estou falando, aí vocês falam aí para mim poder aumentar o tom de voz, amém? Nós vamos falar sobre o capítulo 23 e o capítulo 24 do livro de Atos. Em continuidade, nós vamos falar sobre Paulo, né, perante o Sinédrio, e vamos falar sobre Paulo perante o governador Félix. No início do capítulo 23, o apóstolo Paulo, eu vou fazer um pequeno resumo, né, do capítulo 22, que a gente fala sobre quando Paulo foi preso, né, preso em Jerusalém. Ele recebeu a oportunidade de dar um discurso, né, e ele falou esse discurso em hebraico. Esse discurso que ele fez, os soldados, né, eles não entendiam, né, o hebraico. E o Paulo fez um discurso em sua defesa, né, explicando a respeito da sua conversão e tal. E ele foi falando, chegou um certo momento que ele falou, né, que Jesus tinha aparecido para ele, que ele tinha tido encontro com Jesus Cristo e tal, que tinha caído do cavalo, que a partir daquele momento ele não enxergava nada, e que Deus foi dando e direcionar para ele o que seria feito a partir daquele momento. E assim que ele falou de Jesus Cristo, né, eles se revoltaram com ele, porque eles não aceitavam que Jesus tinha ressuscitado, né, e eles ficaram muito bravos, começaram a jogar a terra para cima, jogar roupa, rasgar roupa, e ficaram muito nervosos, e eles condenaram Paulo à morte. E aquilo gerou uma confusão, uma bagunça muito grande. Até então o governador, o comandante daquele momento, né, que era Lísias, retirou Paulo no meio daquele pessoal, né, levou ele, e ele ia conduzindo Paulo até a prisão para chegar lá, açoitar ele, né, para poder identificar quem era Paulo, o que ele era, porque até então eles achavam que ele era o criminoso, devido àquela situação que tinha acontecido. Eles ficaram muito preocupados, né, para saber quem que era verdadeiramente era Paulo. Só que nesse caminho que ele estava indo para ser açoitado, né, para eles interrogar ele falou com o comandante que ele era romano. A partir daquele momento já mudou totalmente a situação, né? Eles já temeram, né, porque um cidadão romano não poderia ser julgado da mesma forma que um cidadão judeu. E isso causou um pouco de insegurança no comandante, até que o comandante escreveu uma carta e enviou essa carta, né, ao governador Félix. A gente vai falar um pouco o que Paulo viveu, né? Isso vai nos trazer uma lição de como lidar com as situações difíceis, né, que a gente vai enfrentar, porque a gente vai enfrentar essas situações difíceis diante das pessoas, diante do mundo que a gente vive.
como a gente lidar com essa situação, para a gente saber se portar, né? E não fugir da verdade. O interessante é o seguinte, eu queria frisar uma coisa, que nós vamos falar a respeito de o esforço de uma consciência, o esforço por uma consciência pura não nos livra da injustiça. A gente vai ver isso aqui na íntegra, o que o apóstolo Paulo viveu, né? O que ele passou, né? E mesmo assim ele não fugiu, né, daquilo que ele tinha aprendido, não fugiu da doutrina, do que ele não fugiu daquilo que ele acreditava. Amém? No capítulo 23, versículo 1 e versículo 2, eu queria ler, a gente vai ler só alguns versículos, porque é muita coisa, né? A gente vai frisar algumas coisas, mas a gente vai ler poucos versículos, amém? No início do capítulo 23, o apóstolo Paulo fala assim: E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões e irmãos, até o dia de hoje eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. E então o apóstolo Paulo disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei mandas me ferir? Eu fui pesquisar para entender, né, qual que era o significado disso ter causado ira no coração do sumo sacerdote Ananias. E no estudo que eu fiz, eu aprendi que o apóstolo Paulo, ele disse que ele estava com a consciência limpa. Por quê? Porque ele queria expressar dessa maneira. Assim que ele falou sobre isso, ele expressou, e o entendimento que o sumo sacerdote teve foi esse, que ele estava falando assim: eu não tenho mais problema jurídico diante de Deus. A situação do pecado, né, sobre a minha vida já foi resolvida. Eu vivo sem culpa diante de Deus e eu fui justificado. E isso causou ira no sumo sacerdote Ananias. Por quê? Porque para ele é como se ele tivesse falado assim: que isso? Quem é você para falar uma coisa dessa? Ninguém pode fazer isso. Você se acha melhor que os outros? Você se acha mais puro que os outros? Mas só que a gente entende, né, que o apóstolo Paulo, ele falou a verdade. Porque até então Jesus nos mostrou que nós, como cristãos, né, como os crentes em Jesus Cristo, nós somos salvos, né? Nós somos preparados para a santidade, né? Nós temos que nos santificar todos os dias, né? Nós temos que nos santificar. E que Jesus Cristo falou também que nós teríamos um lugar celestial reservado lá no céu para a gente. Que nós já estamos justificados e fomos reconciliados, porque até então nós sabemos que o pecado nos afastou. A Bíblia fala que o pecado é o que fazia divisão entre Deus e o homem, né? Então nós somos afastados de Deus, né? E nós somos reconciliados com Jesus Cristo na cruz, né? Só que o sumo sacerdote Ananias, ele não entendia isso. Eles não entendiam, os judeus e os fariseus não entendiam isso, né? Que para eles a salvação era alcançada observando a lei, e que eles precisavam observar a lei para serem justificados. Só que isso era impossível de acontecer. E eles sabiam que eles também não faziam isso, né? E quando o apóstolo Paulo falou sobre isso gerou como se fosse uma ofensa para os judeus, né? Porque até então eles achavam que a maneira com que Paulo vivia não era a maneira certa, que o cristianismo, né, que o que Paulo seguia, que era Jesus Cristo, era uma seita e ela não tinha nada a ver com Deus. E assim que eles agrediram, né, é como se eles agrediram Paulo, porque eles se sentiram ofendidos, né, com aquilo que Paulo tinha falado. Só que essa situação que nós vamos falar agora, a respeito do capítulo 5 do versículo 5 do capítulo 1, que fala assim: assim que ele foi ferido, Paulo proferiu uma palavra e falou assim: Deus te ferirá a parede branqueada. Eu fui pesquisar para entender o que significava isso. Paulo queria dizer o seguinte: ele falava assim: Deus te ferirá seu sepulcro caiado. Deus te ferirá. Por que ele quis dizer isso? Porque aparentemente o sumo sacerdote, ele andava bem vestido com a história sacerdotal, andava com vestimenta boa, bonita, né? E andava nariz em pé diante das pessoas, né? Ensinava as pessoas a palavra, né? O Pentateuco, só que eles mesmos não viviam aquilo. Então, assim,
eles encenavam, né, que era uma pessoa, na verdade não era outra. Eles não era aquilo que eles faziam. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele era o juiz naquele momento, né? Ele que julgava as situações, ele que era o responsável de julgar, né, as questões da religião judaica daquele tempo. E aquilo que, assim que Paulo falou aquilo foi com um desrespeito ao sumo sacerdote. Foi um insulto a ele, né? Uma confrontação. Só que pela lei de Moisés, o juiz, pela lei, né, se ele seguisse verdadeiramente a lei, ele como juiz, ele teria que julgar retamente e com justiça. E isso não aconteceu naquele momento, né? E Paulo, em sua defesa, ele revidou e falou, olha, não se trata assim quem está no momento de defesa, né? Paulo confrontou novamente o sumo sacerdote com essa palavra. Assim que Paulo foi levado para o sinédrio para o julgamento. Eu vou explicar um pouco o que significa o sinédrio. Sinédrio era uma sala, né, onde eles julgavam lá em Jerusalém, onde eles julgavam dentro do templo, né, eles julgavam as pessoas a respeito das causas, né, das transgressões que teria acontecido. Esse sinédrio ele cabia 70 pessoas, né? Ele era composto por 70 pessoas, ficava 35 pessoas de um lado, 35 do outro. À frente da sala, né? Na entrada, assim, da entrada, à frente, né? Ficava o sumo sacerdote sentado numa cadeira, onde ele julgava, né? E atrás, né? Aos pés perto do sumo sacerdote, a pessoa que estava sendo condenada, né? Ela ficava lá. E atrás ficavam duas cadeiras onde ficavam os oficiais. E atrás dos oficiais ficavam alguns bancos onde ficavam algumas pessoas alguns estudantes, né, de advocacia daquele momento. Assim que a pessoa agrediu a Paulo, né, que a Paulo xingou a pessoa de sepulcro caiado, ele como se estivesse falando assim, seu hipócrita, Deus te ferirá, seu hipócrita. Assim que ele falou isso, eu fui pesquisar para entender o que significava. Quando ele quis dizer hipócrita, a palavra hipócrita no grego, ela significa hipócrates, né? E ela quer dizer pessoa que encena, ou seja, pessoa envolvida com arte cênica, né? Pessoa que encena um personagem, ou seja, pessoa que representa um papel, mas não vive aquilo que ela fala, né? Aquilo que ela tá falando ali no momento. E também Jesus Cristo falou sobre isso, né? Ele falou, não só o apóstolo Paulo falou, mas ele também falou sobre isso. Jesus falou quando ele chamou os fariseus, né, de sepulcro caiado, né? E como se diz, eles falaram aquilo, mas que já tinha sido falado, né, no livro de Ezequiel, capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 12, que onde Deus fala sobre isso, né, sobre o pessoal que naquela época o profeta Ezequiel, Deus mandou o profeta Ezequiel vir profetizar para as pessoas e falar, olha, vocês vão ficar presos, vão ficar em cativeiro por 70 anos, depois vocês vão ser libertos. Só que aí vinha outros, isso era a palavra de Deus, que Deus tinha mandado para o profeta Ezequiel falar para as pessoas, só que não. Vinha outros profetas e falavam assim, não, assim diz o Senhor, vocês irão para o cativeiro, mas vocês vão ficar só 2 anos no cativeiro, né? Ou seja, são os falsos profetas. E assim quando o apóstolo Paulo falou que Deus feriria ele, ele estava falando que a palavra de Deus ia se cumprir sobre a vida dele. E entre falar uma pessoa que você vai viver em cativeiro 70 anos, né? Um profeta vem falar que você vai viver em cativeiro 70 anos, e outro vem e fala que você vai viver em cativeiro só 2 anos, quem que você vai escolher, né? Lógico que, pela lógica, as pessoas escolheram os falsos profetas. Essa é a comparação que o apóstolo Paulo fez com o sumo sacerdote Ananias. O sumo sacerdote Ananias, ele não era da linhagem da tribo de Levi. Ele foi indicado pelo rei Herodes, né? E o profeta Ananias, o sumo sacerdote Ananias, se ele não foi o pior líder político de Israel, ele foi um dos piores líderes políticos sacerdotais que Israel já teve.
ele era corrupto, ele era assassino, né? Ele era rico, mas ele ficou rico, né? Através do seu cargo, né? Ele ganhava dinheiro com a sua posição. E assim que ele fez isso, Paulo confrontou ele, porque até então eu creio que o apóstolo Paulo sabia, né, da condição de Ananias, sabia que ele não era um sumo sacerdote colocado por Deus ali mesmo, né? Ele foi indicado pelo rei Herodes e ele estava fora daquilo que ele estava pregando, porque até então, se ele falava que seguia uma lei, então ele tinha que estar debaixo da lei. Ele tinha, para ele ser sumo sacerdote, ele tinha que fazer parte da tribo de Levi. E assim o profeta, o apóstolo Paulo fala com o sumo sacerdote e fala com ele assim: olha, a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida, né? Quando no livro de Ezequiel também, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 10, fala sobre os falsos profetas, né? O que Deus ia fazer com os falsos profetas. Ele apenas quis dizer, né, o destino que o sumo sacerdote Ananias ele ia viver. Como eu falei, que está em Ezequiel capítulo 13, versículo do 1 ao 10. Ele estava falando com ele assim: olha, o seu comportamento, ele não vai fazer, o seu comportamento vai trazer a vingança de Deus sobre a sua vida e você não vai fugir da ira de Deus sobre ela, né? Gálatas 6:7 fala assim: de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. E o versículo 5 do capítulo 23 eu fui pesquisar e falou que é motivo de várias discussões, porque quando o apóstolo fala assim, que eles retrucam Paulo, você fala assim com o sumo sacerdote, aí vai e fala assim: eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, tipo assim, fala, me perdoe, não falou isso, mas é como se tivesse falado isso, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Aí, só que algumas pessoas falam o seguinte: será que o apóstolo Paulo verdadeiramente não sabia que ele era o sumo sacerdote? Umas pessoas, alguns estudiosos defendem que o apóstolo Paulo, porque enxergava mal, não conseguiu identificar que ele era o sumo sacerdote. Alguns estudiosos falam que ele agiu de forma sarcástica, que ele sabia que ele era o sumo sacerdote, né? Mas que ele foi sarcástico, né, com aquilo, porque ele sabia que o sumo sacerdote não tinha sido instituído por Deus ali naquela situação. E que ele não era um representante de Deus de verdade ali. Dando seguimento, depois que o apóstolo Paulo passou por essa situação, ele viu que no Sinédrio ele não tinha só pessoas, só fariseus, que também tinha saduceus. Ele pegou no versículo 6, vai e fala assim: e Paulo, sabendo que uma parte era saduceus e a outra fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança da ressurreição dos mortos, sou julgado. Isso, alguns estudiosos falam que ele foi muito feliz e muito sábio quando ele fez esse comentário. Porque ele sabia que naquele meio ali existia saduceus e fariseus, ou seja, os fariseus, eles não acreditavam, né? Eles não acreditavam. Os fariseus eram doutores da lei, né? Dentro dos fariseus existiam os escribas, né? Que eram as pessoas que copiavam as escrituras, né? Eles contavam as letras, as linhas, né? Ele colocava em ordem, era como se fosse o gráfico daquele momento, né? Ele colocava ordem, os números, né? E tinha um detalhe: ele era trabalho de anos, às vezes ficava anos escrevendo. E depois do trabalho pronto, vinha uma pessoa e fazia a correção daquilo que tinha sido feito. Se tivesse alguma coisa errada, eles pegavam e jogavam aquele trabalho todo fora. Então era um trabalho muito importante. Imagina você ficar aí anos fazendo um trabalho e de repente aquilo que você fez é tudo jogado por terra porque teve algum erro. E não poderia ter erro nas escrituras. Então o que eles faziam? Como não tinha corretivo, eles jogavam aquele trabalho fora e recomeçavam tudo de novo. Os fariseus, eles eram doutores da lei, né? Dentro dos fariseus existiam os escribas, no meio dos fariseus existiam os escribas, que eram as pessoas separadas para esse trabalho. Eles eram legalistas, né? Eles eram da classe média, eles eram conservadores com as leis, né? Eles seguiam verdadeiramente a lei, pelo menos eles pregavam que eles seguiam a lei. Eles eram tradicionalistas, eles não fugiam das tradições, né?
das festas, né? Dos costumes que eles já tinham, que vinham desde a infância deles. Eles acreditavam na predestinação, né? Para eles, Israel era a nação escolhida por Deus, era a nação eleita. E realmente né? A gente sabe, mas eles acreditavam nisso. Eles acreditavam em anjos, eles acreditavam no Espírito Santo, eles acreditavam na ressurreição, né? Como que fala no livro de Ezequiel a respeito do Vale de Ossos Secos, né? Lá mesmo faz lá fala sobre o Vale dos Ossos Secos, da ressurreição, né? Eles acreditam nisso. E eles eram a maioria no Sinédrio. Já os saduceus, eles não acreditavam, né, no sobrenatural, ou seja, eles não acreditavam em anjos e nem na ressurreição. Eles só acreditavam no que estava escrito no Pentateuco, né? Eles só valorizavam as festas, os sacrifícios, os rituais, né? Que eram os sacrifícios, os rituais, as festas que tinha, né? Festa da colheita, festa das primícias, essas coisas assim. Eles eram liberais, ou seja, eles eram assim, eles achavam aquilo que era bom, por exemplo, não estava na escritura, mas se aquilo fizesse bem para a pessoa se sentisse bem, aquilo era correto. Para eles era correto. É como que se falasse assim, o que vale, se você está feliz, então é de Deus. Eles pensavam dessa maneira, que se aquilo está te trazendo paz, te está trazendo felicidade, então aquilo era de Deus. Eles eram da classe alta, né? Eles eram alta burguesia, eles tinham muita influência e muito poder naquela época. Por quê? Porque eles tinham dinheiro. Isso como até hoje é um mal, né? As pessoas compram, né, direitos através de poder, de dinheiro, né? E o poder, eles exerciam um forte poder político sacerdotal por causa da condição financeira deles. Eles eram helenistas, né? Ou seja, eles valorizavam muito os pensamentos dos gregos daquela época, dos principais gregos. Vinha alguém lá com alguma filosofia lá, e eles acreditavam muito nisso. E eles valorizavam esses pensamentos. E eles eram a minoria no Sinédrio, mas mesmo sendo a minoria no Sinédrio, eles tinham grande influência por causa do seu poder aquisitivo. Assim que o apóstolo Paulo falou isso gerou um conflito no meio daquele povo, né? Porque naquele momento, antes daquilo, tanto os saduceus como os fariseus, eles estavam brigando, para poder, indicando para condenar o apóstolo Paulo. Na hora que o apóstolo Paulo fez aquilo gerou uma confusão, porque pelos saduceus não acreditar na ressurreição, eles geraram um conflito e começou a discutir entre si os saduceus e os fariseus. E a partir daquele momento, as pessoas que estavam tentando condenar Paulo, né? Estava falando palavras que para condenar Paulo, tentando condenar Paulo, eles já começaram a defender o apóstolo Paulo, né? Que é o que fala no versículo 9, fala assim, ó: nenhum mal achamos neste homem, se algum espírito algum anjo falou, não resistamos a Deus. A partir daquele momento gerou uma confusão, e aquilo deixou confuso também o comandante, né? Que vendo aquela situação, o comandante fala assim, no versículo 10, fala assim, ó: e havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e levassem para a fortaleza. O tribuno era o comandante, né? Na minha versão fala tribuno, mas algumas versões fala comandante. E Paulo foi levado para um lugar, né? Uma outra prisão. E naquela noite, quando Paulo foi levado para outra prisão, eu creio que o apóstolo Paulo devia estar muito angustiado por aquela situação, mesmo acreditando em Deus, né? A fé que ele tinha, da maneira que ele acreditava em Deus, aquilo gerou nele um sentimento de angústia, porque imagina, irmão, você está no propósito, se você tem no seu coração de fazer a vontade de Deus, de seguir os propósitos, os preceitos de Deus, fazer a obra do Senhor com zelo, com o coração, aí de repente você se coloca numa situação de ser condenado à morte, por fazer aquilo que Deus te mandou fazer, entendeu? Só que aí, aqui no versículo 11 fala assim, olha: e na noite seguinte, apresentando-se o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma.
Muitas vezes nós estamos seguindo o Senhor, servindo o Senhor, procurando fazer a vontade do Senhor, andar segundo a vontade do Senhor, segundo os mandamentos do Senhor, e no meio da caminhada, você acha que está indo bem, de repente as coisas mudam tudo. Aí o que acontece? Acontece uma coisa ruim, muito ruim, né? Que aparentemente parece que é para impedir aquilo agir de Deus na sua vida. Só que nós não conseguimos enxergar, né? O propósito de Deus. A gente é limitado numa visão, no entendimento. A gente não consegue ver que Deus, ele tem um propósito em todas as coisas, né? Foi importante acontecer todas aquelas situações, porque aonde que Paulo fosse passar até chegar na prisão, o evangelho do Senhor ia ser pregado. A gente vai falar mais sobre isso. E seguindo o texto, assim que Paulo foi levado para a prisão, né, dos romanos, alguns dos fariseus e dos saduceus, eles combinaram de fazer como é que eu vou falar? De pegar o apóstolo Paulo na traição, né? Eles falaram que eles não iam comer nem beber, e foi muito sério isso, porque se eles eram muito tradicionalistas, né? Eles combinaram sobre maldição, ou seja, aquele que comesse e bebesse até que Paulo fosse morto, ele seria maldito para sempre, né? Eles iam amaldiçoar aquele que não cumprisse aquele tratado que eles fizeram, de juntar e chamar Paulo, né, para poder fazer algumas perguntas para Paulo. Na verdade, eles iam matar o apóstolo Paulo. Mas o cuidado de Deus com a vida de Paulo, assim como é com a nossa, o sobrinho de Paulo, ele viu aquilo, né? Chegou até a Paulo, conversou com Paulo. Você consegue perceber como é que é o cuidado de Deus? O Paulo era um prisioneiro, né? E mesmo assim, não proibia as pessoas de chegar até ele, né? E o sobrinho dele ouviu que ia acontecer aquilo, chegou até Paulo e falou com Paulo. E Paulo pegou e chegou e chamou um dos soldados, né? E o soldado veio, ele falou: leva esse rapaz até tal lugar, que ele precisa falar com o comandante. E o sobrinho de Paulo foi levado até o comandante, explicou aquela situação e contou para ele que eles estavam armando uma cilada para prender Paulo. Agora imagina o cuidado de Deus, olha que tremendo. Na continuação do texto, ele contou toda a história que eles estavam jurando de matar Paulo, que eles iam fazer uma armadilha para poder pegar Paulo e matar Paulo. Só que aí o comandante mandou juntar 472 soldados, escreveu uma carta e enviou essa carta ao comandante Félix, né? Falando falando para ele o que o pessoal estava prevendo, né? Estava imaginando, estava combinando de fazer, né? Que eles iam pegar e iam matar Paulo. Então, que eles queriam prender Paulo, e Paulo era cidadão romano. Eles enviaram essa carta, enviaram Paulo com os soldados e essa carta ao governador Félix. Eu esqueci de falar uma coisa a respeito de Ananias. O sumo sacerdote Ananias, no ano 59 depois de Cristo, cumprindo a palavra de Ezequiel, né, capítulo 10, em cima dos falsos profetas, o sumo sacerdote Ananias, ele iria ser morto. Interessante, né? Ele ia ser morto, teve uma revolta dos judeus naquela época, e ele iria ser morto pelos próprios judeus, né? E assim que ele fosse morto, os judeus iam festejar, porque, segundo os estudiosos, esse sumo sacerdote, ele era foi o pior líder que Israel tinha, porque Israel não tinha rei naquela época, né? O sumo sacerdote, ele era o juiz, era a autoridade máxima daquele tempo. Então, o que ele fazia e desfazia, ele tinha, além, né, da autoridade que ele tinha os capachos, né? Ou seja, ele tinha os seus subordinados, né? E esses subordinados que ele tinha também tinha a mesma visão com ele. Então, se imagina ele como líder supremo, ainda tinha os seus capachos, né? Que eram aquelas pessoas que ele dava as ordens, eles iam e executavam as ordens que o sumo sacerdote fazia, de toda a ruindade, toda a maldade, né, que ele mandava fazer, eles iam e executavam. Vamos lá. Assim que o apóstolo Paulo
ele travou. Bom dia. Travou aqui no Facebook. Só um minutinho, por favor. Bom dia, faz. Travou aqui no Facebook, alguém me responde aí fazendo um favor? Quero falar um pouco do versículo do capítulo 24, onde quando Paulo chegou ao governador Félix, né? Tá vendo? Tá ok? Então tá, porque aqui travou, então ok, vamos continuar, né? O governador Félix, ele era um governador de alta patente, ele era uma autoridade superior na capital romana, lá na Palestina. E Paulo, como cidadão romano, ele não poderia ser julgado da mesma maneira que um cidadão. Ele não poderia ser julgado como um cidadão judeu, né? No capítulo 24, versículo 1, fala assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu aos anciãos com um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. O sumo sacerdote o sumo sacerdote Ananias, ele fez uma viagem de 121 quilômetros de Jerusalém até a Cesareia, né, onde na cidade de Antipátride, eu acho que é isso mesmo. Ele viajou 121 quilômetros até chegar lá, e ele levou com ele um advogado, né, que era esse tal de Tértulo, né, orador. E levou ele diante do governador Félix. O interessante que eu percebi é que, na verdade, esse Tértulo ele foi como um advogado dos judeus, né, dos fariseus lá, mas na verdade ele foi mais como promotor para condenar Paulo, porque ele, com muita malícia, como um bom orador, né, como um advogado, ele tinha uma boa dicção, uma boa oratória, e aqui nos versículos ele veio tentar convencer, né, o governador Félix a respeito de Paulo. Ele faz algumas bajulações aqui ao governador. Ele fala assim, deixa eu achar aqui, ele fala assim, versículo 3, tá, do capítulo 24, ele fala assim: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos louváveis serviços. Sempre em todo lugar, ó potentíssimo Félix, como todo o agradecimento queremos reconhecer. Ele é um mentiroso, sabe? Ele é um mentiroso quando ele fala isso. Ele tenta bajular o governador Félix, para ele poder tentar ganhar a confiança do governador Félix, para, com o argumento que ele tinha contra o apóstolo Paulo, ele condenar o apóstolo Paulo. Porque verdadeiramente o governador Félix não era nada daquilo que ele estava falando. Nada. O governador Félix, ele era muito ruim. Ele era uma pessoa muito ruim, era uma pessoa muito dura, né? Ele não tinha piedade, ele era muito duro. Deixa eu só achar aqui onde que está falando sobre isso. O governador Félix, ele não era aquilo tudo que ele estava falando, nada disso, pelo contrário, ele oprimia o povo de Israel. Segundo os estudiosos, acho que abaixo de... Quer ver? Eu fiz uma anotação aqui interessante que fala sobre isso. Que ele foi, depois do rei Nero, né? Ele foi o que mais julgou o povo judeu sem dó nem piedade. Ele não tinha dó nem piedade para julgar o povo judeu. Então ele foi, abaixo de Nero, foi o segundo, ele foi o que mais julgou o povo judeu. E ele faz, né, uma boa oratória. Depois dele puxar o saco lá do governador, ele fala assim: mas para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Aí ele faz a sua
condenação, ele expressa, né, seu sentimento com Paulo, o que ele achava do apóstolo Paulo. Ele fala assim: temos achado que este homem é uma peste, é promotor de sedições, né, de notícias falsas, entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos, e conforme a nossa lei quisemos o julgar. Mas sobrevindo o comandante Lísias, nulo tirou entre as mãos com grande violência. Ele falou duas mentiras, né? Ele já começou defendendo a sua causa, falando mentira, porque nada daquilo que estava falando ali era verdade. O governador Félix ele não fazia nada de benefício para o povo de Israel, né? Ele já chegou falando mentira. E a segunda mentira que ele fala que o comandante Lísias tomou o apóstolo Paulo das mãos deles com violência. Só que eles esqueceram que o apóstolo Paulo não era só judeu, mas ele também era romano. E se ele também tinha cidadania romana, ele não poderia ser julgado da mesma maneira que o povo judeu, que era feito o julgamento do povo judeu. Por quê? Porque o sumo sacerdote Ananias, ele tinha o poder de julgar, né? Ele que era o responsável de julgar as pessoas sobre as situações das leis judaicas. E ele falou assim: mandando os seus acusadores, versículo 8 do capítulo 24, mandando os seus acusadores que tivessem a ti, e dele, tu mesmo, examinando, o poderás entender tudo o de que acusamos. Ele tentou usar os argumentos do apóstolo Paulo como em favor da defesa, em favor daquilo que ele estava falando, aquelas acusações que ele estava falando. Só que a palavra do Senhor nos mostra aqui uma coisa, que independente das situações, né, se você está sendo injuriado, injustiçado, se você está sendo condenado por alguma coisa, acusado de uma coisa que você não fez, nunca fuja da verdade. Eu vou mostrar aqui agora que o apóstolo Paulo, ele não fugiu da verdade em hora nenhuma. E eles tentando usar o argumento que Paulo ia dar a respeito daquilo que ele estava sendo acusado, eles estavam tentando usar isso ao favor dos saduceus, né, dos fariseus, né, e contra Paulo. Só que na verdade isso não vai acontecer, porque a palavra de Deus fala aqui em Romanos 8:28 que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Acompanha comigo aqui no versículo 10. Fala assim: Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu. Agora o apóstolo Paulo falando: porque sei que ia e vai para muitos anos, que desta nação és juiz. Com tanto melhor ânimo, respondo por mim. Ou seja, Paulo não tinha advogado, ele mesmo ia ser o seu defensor, né? Ele fala: pois bem, pode saber que não há 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas que agora me acusam. Por que o apóstolo Paulo falou aquilo? Porque ele tinha como provar qual era a situação dele naquele momento. Porque ele tinha vindo de outra cidade para Jerusalém e ele tinha vindo de barco. Ou seja, às vezes ele poderia ter um bilhete, né, comprovando que ele tinha acabado de chegar de barco. E o propósito do apóstolo Paulo em Jerusalém naquele momento foi que nas viagens missionárias que o apóstolo Paulo estava fazendo, nos capítulos anteriores, ele recolheu, né, dinheiro, né, das outras igrejas. Ele fez um pedido, né, e foi atendido. Algumas igrejas juntaram dinheiro, entregou para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo pegou esse dinheiro de oferta, né, e levou para Jerusalém para ele poder para ele cumprir, né, o chamado de Deus, que era ajudar as pessoas. Ele recebeu essas ofertas, ele ia dar para as pessoas que estavam necessitadas, para os mendigos, ele ia dar esmolas e ofertas para as pessoas, porque naquele momento o povo de Israel vivia uma fome tremenda. O povo de Jerusalém estava vivendo um momento muito difícil financeiramente falando. Então o apóstolo Paulo pediu uma ajuda, umas ofertas, e ele foi para Jerusalém, ele foi para o templo orar, mas ele já tinha feito algumas boas ações, já tinha dado esmolas, já tinha dado oferta a algumas pessoas, e ele tinha como provar tudo isso, entendeu? Ou seja, ele hora nenhuma, ele fugiu da verdade, e mesmo assim ele não deixou de negar que ele servia a Cristo. Agora olha comigo aqui no versículo
no versículo 14. Acompanhe comigo, fazendo favor. Ele fala assim, ó: mas confesso-te que conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirva a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Ou seja, ele não foge daquilo. Ele está falando assim, não, aquilo que eles chamam de seita, eu sirvo a Deus da mesma maneira, mesmo eles achando que aquilo é seita, eu sirvo a Deus da mesma maneira que eles. Eu creio nas coisas que eles creem, né, que eram os fariseus, e também eu sigo a lei como eles seguem. Então, assim, eles tentaram usar o argumento do apóstolo Paulo contra ele, mas aquilo só favoreceu ele, porque hora nenhuma ele fugiu da verdade. Ele falou assim, não, eu sirvo mesmo a seita, né? Mas eu sirvo a Deus da minha maneira. Por quê? Porque o povo romano, eles davam liberdade de culto, né, para o povo de Israel. Eles davam uma liberdade de culto para o povo de Israel. Então, sim, eles não interferiam em todas as coisas, né? Eles interferiam em algumas coisas, porque eles tinham autoridade para julgar algumas coisas, mas o julgamento para a questão de morte, né, no caso que eles queriam matar Paulo, somente o povo romano que poderiam determinar isso. É só o povo romano que eles mesmos que julgavam as causas de morte e eles mesmos executavam as causas de morte. Deixa eu continuar aqui. Versículo 15 fala assim: tendo a esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, tá vendo? De que há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus quanto para com os homens. Por quê? Porque ele tinha consciência tranquila e a mente pura que ele estava fazendo o que era certo. Independente se as pessoas achassem que ele estava fazendo alguma coisa de errado, ele tinha plena consciência de que aquilo que ele estava fazendo era certo, era o correto. Então ele via com a mente tranquila, consciência tranquila, diante de Deus e dos homens, né? Porque ele não devia para os homens, porque ele fazia a parte dele, e com Deus ele tinha consciência de que aquilo que ele estava fazendo era a vontade de Deus. Olha aqui no versículo 17, ó, confirmando aquilo que eu falei. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Como eu falei, se você for ler lá em Atos 11, né, do 29 ao 30, fala sobre isso, né? Atos 20, 16 também fala que o apóstolo Paulo pede às pessoas as ofertas, né, para levar para o povo de Israel, por causa daquela situação que eles estavam vivendo, muito ruim, muito difícil naquele momento. Aí fala assim no versículo 18: nisso me acharam, né, já santificado e no templo, não em ajuntamentos nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinham que estivesse presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivesse. Ou digam estes mesmo, se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho. Ou seja, eles estavam acusando ele de uma questão judeu, né, de uma questão dos judeus, mas eles não poderiam julgar o apóstolo Paulo como judeu, né? O apóstolo Paulo ele confessou que ele também tinha cidadania romana, e aquilo ele estava resguardado pela lei romana. E fala assim, no versículo 21, a não ser essas palavras, que me estando entre eles, clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Ele acaba de fechar ali com chave de ouro, falando, olha, eles estão me acusando de uma coisa que eles acreditam. Eu estou sendo condenado porque eu acredito na ressurreição dos mortos, né? Que o meu Senhor ressuscitou, né? E que ele vai ressuscitar também no juízo. Ele vai ressuscitar no fim dos tempos, tanto os justos como os injustos. Eles todos vão ser ressuscitados. Ele estava falando isso, olha, eu estou sendo julgado por isso. Agora vê se eu tenho alguma culpa, né? Se eu tenho alguma culpa. Aí fala assim no versículo 22. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Ou seja, ele viu, o governador Félix, ele viu que não tinha condenação assim digna de morte para o apóstolo Paulo, e aquilo gerou frustração
do sumo sacerdote Ananias. Pode ter certeza que aquilo gerou frustração, porque ele viu que o que eles queriam, que era a condenação de Paulo, ela não aconteceria. Mas não foi por causa da vontade deles, nem por argumento, nem por falta de argumento do seu advogado, mas pela vontade de Deus, pelo cuidado de Deus, porque foi necessário que Paulo passasse por todas essas situações e por todas essas fases para a gente chegar onde eu vou falar aqui agora, né? Que Deus falou com ele aqui no versículo 11 do capítulo 23, fala assim, olha, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que também testifique em Roma. Como o apóstolo Paulo era uma pessoa instruída na palavra, era um doutor da lei, né? Tinha influência, vinha de uma família rica, né? Uma família que tinha nome, uma família rica, tinha influência. Você acha que uma pessoa comum conseguiria chegar diante de César, conseguiria chegar diante do governador Félix? Uma pessoa comum ia conseguir ser julgado, né? Ia conseguir chegar até essas pessoas? A gente vai acompanhar que a partir desse momento, quando o governador Félix fala com eles que esperar o comandante Lísias vir lá para poder saber mais informação, olha que tremendo que ele fala. Ele fala assim, olha, versículo 22. Então Félix, ouvindo estas coisas, lhe pôs por dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Só Deus sabia quando esse tribuno Lísias, né, quando o comandante Lísias, ele ia voltar lá para falar com Félix. E fala assim no versículo 23, mandou o centurião que o guardassem na prisão e que a ninguém dos seus proibissem servi-lo ou ter com ele. Olha que tremendo, fala assim, tratando com brandura. Então, ou seja, eu creio que colocou o apóstolo Paulo numa prisão, que a prisão dos romanos não era igual à prisão dos judeus, né? Que era coisa massacrante, eu creio que era uma coisa mais tranquila. E assim, eu não sei, né? Pode ser até assim, que fala assim, deixa a porta da cela dele aberta, você não pode fugir daqui não. Não proibia ninguém de ir até ele, de chegar até ele, de conversar com ele, nenhuma das pessoas que vinham trazer oferta, trazer as coisas para suprir as necessidades. Porque Deus usa os seus para cuidar dos seus, não é assim? E olha que tremendo no versículo 24. Olha o propósito de Deus, olha onde Deus, o que Deus fez o apóstolo Paulo passar, se quase chegar a ser morto. Deus não ia permitir isso, mas ele quase chegou a ser morto, para ele precisar de chegar até onde ele chegou. Olha, acompanha comigo no versículo 24, que fala assim, olha, alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher, Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Por ela ser judia, ela conhecia da lei. Eu tenho certeza que o governador Félix também sabia da lei, porque era esposa deles, deviam ter os seus diálogos e ele sabia algumas coisas da lei. Eu tenho certeza que isso acontecia. E fala assim, olha, e tratando ele, olha só que tremendo, o apóstolo Paulo pregando para o governador Félix e para sua esposa, e tratando ele da justiça, que era Jesus Cristo, ele falou de Jesus para ele, pregou Jesus Cristo para ele, da temperança, né, do domínio próprio, ele mostrou para o governador Félix que ele não tinha um governo com domínio próprio, que não tinha domínio sobre o povo que ele governava, porque ele era dissimulado. O governador Félix, ele era sem mentalidade, sem raciocínio, né? Ele não governava igual um rei, ele governava igual um escravo. Ele era violento, não sensato, não pensava direito. E como eu falei, né? Depois de Nero, ele foi a pessoa que mais julgou o povo de Israel com dificuldade. Ele dificultava as coisas para o povo de Israel mesmo. Acompanhe comigo aqui no versículo 25, fala assim, ó, e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu, por agora vai-te e tendo a oportunidade te chamarei. Olha o tremendo para você ver. Mesmo depois de toda a situação, o apóstolo Paulo ele não foi condenado, né? Ele não foi condenado ali à morte como os judeus, né, queriam, né? Ele não foi condenado à morte. Ele poderia ter sido livre ali, né, naquele momento, porque o apóstolo Paulo poderia ter, aqui fala no versículo 26 que o governador Félix estava esperando propina do apóstolo Paulo para que ele pagasse, né? Ele ia ser liberto, tranquilo, não ia dar nada, não ia acontecer nada com ele.
Mas não era esse o propósito de Deus que Deus tinha para Paulo, né? Era necessário que Paulo passasse pelo comandante Lísias, depois passasse pelo governador Félix, né? Pregasse a palavra para o governador Félix. Eu creio que o tempo que ele ficou lá, ele deve ter evangelizado muitos soldados, né? Muitas pessoas. A vida dele, a palavra nos diz que a nossa vida é uma pregação. Então eu creio que a vida de Paulo, né, já serviu uma pregação. Quantas pessoas, a gente não sabe falar que quantas pessoas elas foram abençoadas, né? Foram alcançadas na verdade de Paulo no período que ele ficou lá em Roma, até que nos capítulos seguintes, né? Paulo vai falar com não só com o governador Félix, também vai vir um tal de Festo lá, que vai ser falado nos capítulos seguintes, né? Nos últimos 3 capítulos que fala agora. Eu espero que tenha dado para entender, né? O que Deus queria falar com a gente através desse capítulo 23 e 24, né? Que Deus tenha falado no seu coração, que tenha dado graça, que você venha entender que independente da situação, que não é porque você vive uma vida reta e procura fazer a vontade de Deus, né? Que você não vai ter dificuldade, você vai ter dificuldade, né? Mas o que vai fazer diferença na sua vida vai ser a maneira com que você lidar com essa situação, né? Como você reage às situações que aconteceu no caso de Paulo aqui. Entendeu? Essas ações, elas vão gerar outras reações, né? E se você estiver na direção de Deus, na confiança em Deus, no chamado, no propósito que Deus tem para você, é o que acontece, essa palavra fala. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, independente se a situação sua está boa ou se está ruim. Se você está na vontade, segundo a vontade de Deus, procurando viver segundo a vontade de Deus, em cumprir o propósito de Deus, independente da situação, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Eu peço perdão pela minha nervosismo, que eu fiquei um pouco nervoso, como sempre. Espero que Deus tenha ministrado no seu coração. Eu gostaria de orar agora para a gente agradecer por este momento, né? E que o Senhor possa alcançar poderosamente a vida dos irmãos. Amém? Curva sua cabeça. Vamos fazer essa oração agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã, por esse dia de estudo, que o Senhor possa alcançar a vida das pessoas, a vida dos irmãos que estão vendo, os que não estão vendo, Senhor. Pai, que nós possamos ser agraciados por essa palavra todos os dias, esse alimento, Deus, que nos traz vida, que nos traz renovo, que renova nossas forças, Pai, que nos alimenta, Deus, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, que nos nutre, Deus, em nome de Jesus, com a Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, alcança, Deus, nesta manhã, Pai, aqueles irmãos que estão afastados da Tua presença. Pai, que nós possamos ter a oportunidade, como o apóstolo Paulo fez, ó Deus, de ir e levar a palavra do Senhor até os confins da terra, independente das dificuldades, das lutas que a gente enfrentar no nosso dia a dia. Nós venhamos crer, Deus, na Tua palavra, na Tua proteção, e sabemos que se nós estivermos segundo a vontade do Senhor, nada nos acontece, Pai. Então nos alcança nesta manhã, nos abençoe esse final de semana, nos dê força, sabedoria para lidar com as situações e com as adversidades do nosso dia a dia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus, Pai. Amém.